Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Fala Onco. Tudo bem, Gilberto? E aí, Grazi, tudo bem? Então, estamos com duas convidadas especialíssimas. São especialíssimas porque elas compreendem do assunto provavelmente mais do que nós que estamos aqui no backstage, né? No backstage ele é diferente. Estamos aqui com a Lucinara e a Fátima, que são duas pessoas que já tiveram um contexto de vivência anterior para falar um tema muito importante, que é o acolhimento do paciente oncológico. Meninas, Fátima, Lu, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui. Estamos muito felizes de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho. Eu estava falando mais cedo com os meninos sobre o fato de que as pacientes, quando elas estão fazendo o tratamento, na hora que o tratamento conclui, elas sentem uma vontade gigantesca de ajudar. Elas vêm para mim no consultório e dizem assim: ai, doutora, eu preciso fazer alguma coisa, porque queria muito ajudar, eu queria participar de um processo voluntário. Eu queria que vocês explicassem para mim como é que isso surgiu dentro de vocês. Como é que foi essa ideia e como é que vocês buscaram isso? Bom, eu vou começar porque daí a associação realmente surgiu da Fátima, da Eliana e da Patrícia, que a gente se juntou 3 pacientes, nós nos conhecemos numa sessão de fotos e nós sentimos a necessidade de coisas básicas, tipo um acolhimento mesmo, um carinho, uma atenção, um empréstimo de lenços, coisas simples que tem paciente que não tem condições de comprar um lenço, perucas, que são coisas muito caras. Então, a gente sentiu essa necessidade de poder ajudar de alguma forma. E como eu tinha acabado meu tratamento, todas nós 3 estávamos, na verdade, tomando medicação e tratamento. E foi uma coisa, assim, bem gradativa. A gente foi acolhendo, a gente foi conversando e foi falando com outras pacientes e muitas pessoas têm as mesmas necessidades de acolhimento, de um abraço, até empréstimo de um ouvido, que é isso muito que a gente faz, né? Que os familiares têm pessoas que não têm com quem conversar. Então, essa parte de voluntariado que foi crescendo assim e acolhendo, aí abrimos a associação e foi, como é que eu digo assim, foi crescendo esse amor gigantesco e até a associação a gente notou que os pacientes não vinham até nós. Por quê? Porque eles estão em tratamento, moram na região, não tem como se deslocar. Então, a gente também começou a ir até eles para fazer este acolhimento, este ouvir, esta atenção, este carinho, um abraço. Eu vejo lá na clínica, de vez em quando vocês estão lá, né, promovendo uma série de ações com os pacientes. As meninas pegam lenços, as meninas trocam lenços, as meninas aprendem a usar o lenço. E as perucas também, e a orientação de como conseguir. Elas perguntam pra gente no consultório: como é que eu faço para conseguir? Eu digo, vou te passar um contato aqui das meninas. Porque assim, porque a peruca é uma coisa, gente, é muito cara a peruca. Muito cara. E se usa muito pouco. É eventual. Então, a gente empresta essas perucas e quando terminar o tratamento, a paciente devolve, porque a gente tem banco de cabelos lá, então tem uma pessoa que faz as perucas, e são perucas de cabelos naturais, então aí a pessoa vai lá, o paciente escolhe sua peruca, vê como é que vai se sentir, então isso é muito legal. Então, pode indicar a Associação Amarcura mesmo, que a gente tem isso
de doação para eles, e principalmente os lenços, que também elas trocam, é bom trocar os lenços. Eu percebo que elas trocam o lenço e trocam Isso. histórias, elas trocam convívio. Giba, é muito legal, é muito legal. Porque daí elas vão contando, eu troquei o lenço, e daí ela me falou A, B, C, D, E do tratamento dela. Dá para fazer pro meu também? Esses dias foi muito engraçado. Eu tava com uma paciente fazendo tratamento químio, e a sala de químio é um salão, é literalmente um salão, mas é como se fosse um salão, assim, de beleza, né? Porque elas ficam... Eu tenho pena dos rapazes, dos homens. Foi aí que eu iniciei. Não, mas eles também se divertem. Porque na modernidade os homens também vão no salão, né, Gilberto? E aí elas disseram assim, não, doutora, a minha coleguinha do meu lado, ela dormiu durante a quimio, ela contou pra mim que ela tomou um remedinho pra dormir. E ela é sua paciente? O que a senhora deu pra ela? Eu também quero. Então, foi muito engraçado tu falar isso, porque eu comecei o voluntariado justamente dessa forma. Verdade. Porque eu maquiava, na época eu maquiava, né? E eu já levava a minha maleta lá para minhas químios. E aí eu conheci as meninas nesse período. Elas me convidaram para maquiar as pacientes. E aí eu comecei o voluntariado assim. Faz quanto tempo que você tá? Fazem 6 anos. Ai, tudo isso já. Eu tava fazendo químio ainda. Como é que foi teu diagnóstico, Lu? Eu sei dos detalhes, mas eu queria que você contasse para mim, porque a gente estava falando também entre médicos, né? Sim. Sobre o fato de que, às vezes, a gente está tentando informar para as pessoas que o câncer não pode ser um diagnóstico baseado no medo. Né? E que o nosso papel aqui hoje nesse podcast é desmistificar isso, porque o ser humano ele tem medo do desconhecido, né? Exato. Então eu digo que não pode ser assim. As pessoas elas têm que acreditar nesse processo de aprendizado que a doença é capaz de trazer. Eu queria saber para você como é que foi isso, me conta. Então, o medo ele vem, acho que para todos, né? Só que a gente tem que enfrentar apesar do medo. Então, eu digo que a gente tem que confiar muito no profissional, se entregar, assim. E comigo foi assim. Eu obtive o diagnóstico, deu aquele medo, passou tudo aquilo na minha cabeça também, vou morrer, minha vida acabou. Mas isso durava um dia. Um dia eu sofria que o cabelo ia cair, um dia eu sofria porque eu ia ter que fazer químio, e assim por diante. Fui fazer cirurgia, então, meu Deus, vou ter que operar minha mama. Então, eu sofria um dia por cada coisa, assim, né? E enfrentei. Aí, pensei assim, eu preciso enfrentar de uma forma leve, porque o tratamento já é pesado. Então, como é que eu vou fazer isso? Não, vai ser leve. E, então, eu acho que fez toda a diferença. Com alegria, com disposição, um dia de cada vez. Que tem dias que a gente tá ruinzinha. Aí eu falava, esse dia é o dia de ressaca, então eu vou me permitir ficar em casa, ficar de repouso, mas o outro dia eu vou estar bem e eu estarei de pé. E assim foi. Foi todos os dias da minha quimio. Um dia eu não estava bem, estava descansando. No outro dia eu estava bem, eu estava na rua batendo perna, trocando ideia, levando a esperança para os outros também, desde o começo. Sempre foi assim. Eu queria falar uma coisinha assim, né? Vocês têm a experiência, vocês duas, de ter vivido isso e de ter ajudado, depois de ter passado por isso, de ter ajudado quem viveu a experiência de ter tido um câncer, né? Então, quando a gente fala de acolhimento, vocês têm a visão mais global da história, né? De dentro e de fora. Sim. Eu e a Grazi, que somos médicos, que tratamos, que tentamos fazer o nosso acolhimento, a gente está muito pouco tempo com o doente, né? Sim. Então, por mais que a gente faça, é muito pouco, né? Eu queria que vocês assim, falassem um pouquinho da experiência de vocês, o quão importante é uma família presente, um parceiro presente, né? Ou às vezes uma turma de amigas, né? Alguém que acolhe vocês, ou uma estrutura como vocês criaram, né? Que na minha opinião faz muita diferença, né? Se os homens tivessem a cabeça um pouquinho mais aberta para se integrar para isso e se abrir para isso também, eu acho que ajudaria muito. E eu vejo que os pacientes masculinos eles têm mais resistência. Eu até tenho um paciente que criou uma rede dessas, mas ele mesmo diz assim, o homem tem muita resistência de ir, né? Assim como tem resistência de ir no consultório também, né?
ele é um pouquinho mais bruto, né? É da nossa personalidade. É o X que falta na perninha do Y. É, exatamente. Mas a mulher, ela é mais engajada, ela se envolve, ela se abre mais, né? Quão importante isso foi no tratamento de vocês, na recuperação de vocês, e vocês estão curadas, e no pós, quando vocês fizeram o acolhimento, né? O quanto isso ajudou os pacientes que vocês ajudam até hoje, né? Isso só vocês conseguem nos dizer, né? Então, quando eu iniciei na associação, eu fiquei impressionada com as mulheres que estavam no voluntariado. Eu careca na época e elas todas cabeludas já. E eu disse, nossa, vocês? Então aquilo me deu uma esperança que eu futuramente estaria, né, ali com meus cabelos, né, e tudo mais. Então aquilo me deu uma esperança. E hoje é o que eu falo, quando eu encontro uma carequinha, né, e elas vêm conversar comigo, eu falo, daqui a pouco você estará aqui, onde eu estou. E muitas trocas, assim, acontecem. Eu sempre falo uma coisa muito importante que eu falo para elas, assim, ó, não se isolem. Não se isolem. Se vocês têm amigos, procurem os amigos, porque às vezes essas pessoas, elas não sabem como chegar até você, né? Mas você pode chegar até as pessoas. Então, procure suas amizades. Se você gosta de viajar, viaje. Se você gosta de passear, passeie. Não se isole. Vai atrás das coisas que você gosta. Aproveita esse tempo que você tem. Muitas vezes as pessoas que estão em tratamento, elas estão afastadas do trabalho. Aí eu sempre falo para elas, se você está afastada, você está de férias. A minha oncologista me disse um dia, você está de férias, gata. Vai aproveitar a vida. E assim eu fiz e assim é o que eu digo para as pacientes que chegam até mim hoje. Aí eu falo agora da rede familiar, o apoio. Eu acho fundamental a rede familiar, o marido. No meu caso, pessoalmente, meu marido foi um diferencial. Ele me deu todo o apoio. Eu sei que isso, muitos maridos abandonam as mulheres, né? Eu acho isso aí lamentável. Mas assim, o meu marido fez muita diferença, os meus familiares, meus amigos foram fundamentais. Então, a minha rede de apoio foi, assim, extraordinária. Eu, ao contrário da Lúcia, eu nunca pensei que ia morrer. Nunca. Porque, assim, nossa, eu acho que eu amo tanto a vida que eu nunca pensei em morrer. O que mais me chocou que foi o dia que eu realmente ia saber que ia perder meu cabelo. Então, como o cabelo é importante para as muito mulheres. importante. Então, assim, os luxos que eu tinha na minha vida eram meu cabelo e meu seio. Então, a vida me deu uma lapada, que isso não era importante, né? Mas, assim, a questão da autoestima, aí eu nunca realmente deixei de me cuidar. Muito lenço, muita maquiagem, muita coisa, né? Mas o apoio da família, se a pessoa não tem a família... se cercar dos amigos. É mais difícil, né? Se cercar dos amigos, porque sempre tem os amigos queridos. Os não amigos pode, são as como famílias Lúcia, que a gente escolhe, né? Como a Lúcia falou, não pode se isolar, inclusive, dos amigos. Tem que... Apenas daqueles negativos, os né? negativos, mas isso Porque... você vai saber, né? Vai saber. Nem que seja 1, 2 amigos. Isso é importante, porque ninguém passa pelo tratamento do câncer sozinho. Ninguém. Você não sobrevive, porque você precisa do amor, do carinho, da atenção do próximo. E essa pessoa vai ser fundamental no teu tratamento, no passar, porque realmente o tratamento é muito difícil. Você tinha filhos quando teve... Não, na verdade, o câncer veio de uma perda de um bebê, né? Então, aí veio o nódulo, aí veio toda aquela questão. Então, isso aí veio muito sofrimento. Mas, graças a Deus, eu superei. Superei que eu não poderia mais ser mãe também. Mas isso é todo um processo de anos e de ver que você não pode ter tudo na tua vida. Mas eu fiz todo o tratamento e agradeço todos os dias por estar curada. E eu tô para conhecer a pessoa mais animada que você, Fátima. Eu sou animada. É verdade. Eu sou animada. Eu amo e gosto de viajar. Durante o tratamento, o doutor Juliano me acompanhou. Ele me falou, você vai ficar 1 ano fazendo tratamento, o ano todo. Eu disse, como assim? Eu quero viajar? Eu preciso viajar. Então, nos intervalos das quimioterapias, que era de 21 dias, eu e meu marido, a gente viajava, ia para lá, ia para cá. Porque a vida continua e eu realmente nunca achei que ia morrer. Nunca.
porque ninguém parte antes, né? Quem morre na véspera é o peru. Eu estava bem assistida, confiava nos meus médicos, em todo o tratamento, fazia tudo de acordo que tinha que fazer. Então, por que não dar certo? E você conseguiu aproveitar uma equipe multidisciplinar, Fátima? Você tinha profissionais diferentes te dando atenções diferentes? Não, só os médicos. Eu nunca fui atrás de uma nutri, de uma físio, nada, porque eu continuava fazendo atividade física, sempre cuidei da alimentação, então nem precisou. Tinha que cuidar, era da cabeça e dos pensamentos. Isso eu cuidava. Que tu falou assim, que te ouvindo falar, né? Eu sempre digo muito para meus doentes o seguinte: tu não pode morrer do diagnóstico. Exato. O exame não pode te matar. Exatamente. A doença, a gente lida com a vida, né? A doença até pode te levar, né? E às vezes nos leva. Mas tu não vai morrer do diagnóstico, tu tem que lutar por ele, pela vida, né? Exato. Ontem eu atendi um paciente que ele está sentindo muito o diagnóstico de um câncer de próstata. E é uma doença que não é das piores, extremamente curável, né? Só que ele está abaladíssimo. E aí ele estava com os 2 filhos, com uma nora na consulta, ele é viúvo. E aí tu vê a diferença da família, né? As mulheres, principalmente as filhas, as noras, né? Eu sempre digo que quem tem filha, mulher, vai ser cuidado o resto da vida, né? Sim. Então, assim, tu vê como elas cuidam dele, como ele saiu muito mais forte da consulta. Já é a 2ª ou 3ª vez que eu vejo ele, a gente vai operar agora nas próximas semanas. E como isso, né? O acolhimento, às vezes, da família, de um filho. E, às vezes, até filhos que estavam longes, exatamente, voltam. Se aproximam, né? Porque a doença é um momento de fragilidade familiar, pessoal, enfim, né? E, às vezes, traz as pessoas de volta, né? Geralmente traz, né? Pelo menos as pessoas que gostam de ti, de verdade, de coração, né? E eu acho que talvez... eu tenho o viés de gostar e de tratar câncer, né? Mas na medicina eu acho que tem poucas situações que fragilizam tanto uma pessoa e uma família quanto um câncer, né? Não vamos falar de doenças em crianças, né? Que eu acho que isso é um capítulo à parte, mas nos adultos, né? Só a palavra câncer já é um estigma que a nossa sociedade tem, né? Então, o acolhimento numa situação dessas não sei, eu acho fundamental. Que é parte do tratamento. Exatamente. É parte do o amor, tratamento. né? Claro. A pessoa sabe que está assistida, tem tem ali um apoio, um grupo de apoio. Esse amor, gente, é fundamental. Não tem como tu tratar câncer sem tu ter uma estrutura com acolhimento. Sem tu ter pessoas que cuidam de ti como um todo, né? Vocês estão falando do cabelo e eu aqui, né? Homem todo. Eu tenho um amigo, e quando ele ouvir isso, ele vai saber que ele teve um amigo com câncer, agora foi um linfoma, eu acho, se eu não me engano, foi o ano passado isso. E aí a turma de amigos dele, todos de infância, são 14 ou 15, todos rasparam o cabelo. Porque ele tinha raspado o cabelo, e aí eles fizeram um ferino. E nesse ferino, todos chegaram de cabelo raspado, ele não sabia. Então, assim, para tu ver como o cabelo para nós não faz nenhuma diferença, né? Nenhuma diferença, né? Só quando acaba o tratamento, quando começa a cair, às vezes. Mas isso foi tão importante para esse menino. Ele passou, fez, hoje está super bem. E como as coisas simbólicas de amigos, né? Acolhimento. É uma palavra que está na moda. Que a pessoa vê que tem uma equipe torcendo, vai passar por ele. Tem gente contigo, porque o diagnóstico de um câncer não tem. Se tu sair sorrindo, dando risada depois de um diagnóstico, né, tu tem que internar essa pessoa na verdade, num hospital psiquiátrico. Não, ela está mascarando, né? Mas claro, ela está negando, né? Isso é uma coisa bem importante, É muito impactante. O contexto de a pessoa se permitir vivenciar o diagnóstico, né? Porque hoje, como a gente fala muito dessa questão da positividade, os pacientes eles se cobram antes, durante e depois. É mais fácil você ser, claro, tirando aquele momento que é a hora que você abre o envelopinho da biópsia, que é aquele impacto muito forte, né? Logo em seguida vem o instinto de sobrevivência, né? Claro. E isso acaba carregando o paciente à frente, lutando pela vida, enfrentando o seu tratamento. Quando a parte mais difícil do tratamento acaba,
E o paciente, ele às vezes está envolvido nessa esfera do acolhimento e ele tem que voltar para a vida normal, ele sente muita falta desse processo, né? Eu acho que acabar o tratamento traz insegurança, traz medo, e esse apoio contínuo que vem lá no início da doença, ele também é muito importante quando o tratamento acaba, né? Porque voltar para a vida normal também não é fácil, né, Lu? Quando eu me lembro no teu tratamento que a gente discutiu bastante sobre isso, né? Sim. Como é difícil você se encaixar no mundo que sobrou para as outras pessoas, que para elas ainda é o mesmo e para você é tão diferente agora. E não cabia mais, né? Eu até tentei me encaixar de novo em algumas coisas e não fazia mais sentido, né? E aí ali foi difícil, assim, eu me encontrar, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar o nosso próprio tempo, né? Para ver o que a gente quer fazer, o que vai dar sentido para nossa vida hoje, porque muda totalmente. A gente tem outra visão de mundo, né? O que nos fazia carregar pesos, estresse, a gente, pelo menos comigo, foi assim, eu não queria mais aquilo, não queria mais aquela vida que me estressava, que me deixava chateada. Então, eu fui totalmente o contrário disso. Em busca de uma vida nova. Em busca de uma vida nova e feliz, muito mais feliz. E como é que foi para vocês duas, assim, a experiência como a Grazi falou muito bem, o abrir o envelope, né? Porque eu acho que do diagnóstico, né? Porque eu acho que o acolhimento, não sei se vocês vão concordar comigo, começa ali, né, Grazi? Quando a gente abre o exame de uma biópsia, de uma cirurgia, enfim, e vai falar para o paciente que ele tem um câncer, o tom da nossa voz, a forma como a gente passa isso para o doente, eu acho que ali começa a vitória ou a derrota, né? Eu acho que isso é fundamental, talvez seja um dos momentos mais importantes de um tratamento de câncer, é o diagnóstico. Uhum. Porque ali tu marca um ponto de partida, né? E às vezes alguns colegas não têm tanta vivência com isso, porque talvez não lidem só com câncer, enfim. E a gente vê muito paciente que vem para segunda opinião ou vem de longe para operar com a gente, e eles vêm muito impactados com o diagnóstico, muitas vezes até de uma doença que é indolente, que a gente não vai nem tratar. Uhum. Né? Porque às vezes câncer não é uma sentença de morte. Exatamente. Né? Como é que foi para vocês? Olha, a doutora que me acompanhava fazia rádio, né, numa clínica, ela me deu o diagnóstico. Porque eu fui antes atrás, porque eu fiz um autoexame quando eu descobri o nódulo. Eu fiz o exame, a biópsia, não deu nada. Mas foi um câncer inflamatório que foi crescendo assim, galopante, porque eu tinha só 36 anos. E aí eu procurei de novo essa médica, a gente tomou uma medicação, ela disse, tu volta daqui a uma semana se não melhorar. Aí eu fiz de novo a biópsia, e ela me deu com todo amor e carinho, me falou, sentou, me explicou. Ali eu chorei horrores, né? Porque eu nunca imaginei, na família nunca teve diagnóstico de câncer. 36 anos, né? Muito jovem. Sim. Muito jovem. Aí você vê que também teu sonho de ser mãe acaba, porque 36 já seria uma mãe velha, né? Né? Quanto tempo faz que você teve câncer? 14 anos. Olha só. 15, porque foi 2009 o diagnóstico, e eu vou falar que a minha primeira quimioterapia foi 30 de dezembro de 2019. Não, 2009. Então, ela, com todo amor e carinho, e aquele sofrimento, e disse, vamos lá. Ela me indicou os médicos, assim, foi super rápido. Então, ela foi maravilhosa. Ela foi fundamental. Eu digo que ela foi meu anjo da guarda, porque ela me orientou. Você procura este médico, e vai dar tudo certo. Tu não saiu desnorteada Não, do porque diagnóstico. ela me orientou, né? Claro, cheguei em casa, contei para o meu marido, chorei um monte. Neguei, porque tem a fase da negação. Não, eu não vou fazer quimioterapia. Aí, nananana. Mas aí não tem outro jeito, né? Tem que fazer quimioterapia, né? Então, ela foi assim, foi um anjo da guarda. Eu agradeço, ela foi embora, ela está lá em Chapecó. A Estela. É a Estela. Quando você falou, eu imaginei que fosse ela. Ela é maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Ela, assim, com todo tato, amor e carinho, humana, assim. E eu digo para ela até hoje que ela foi meu anjinho da guarda. E essa orientação dos médicos foi fundamental,
porque você não tiver uma orientação do médico, você Sai fica perdido. cega. Para onde que eu vou agora? Sai perdido. Né? O que vou fazer? Qual médico que eu vou procurar? Então, como no meu caso era muita gente, ela já me deu o caminho e foi... Porque a orientação que a gente dá ali, não sei se a Lúcia vai concordar comigo, mas acho que sim, né? A gente já trabalha tanto tempo junto, a gente, né, conhece tanta coisa junto. Sim. E a orientação que tu dá ali é como se tu pegasse na mão do doente e dissesse, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso aqui vai dar certo, vamos aqui, papapá. E tu vê como o paciente sai mais tranquilo, né? Claro, com um baque, né? Óbvio. Sim. Mas sai mais tranquilo, né? Mas você sabe por onde seguir. É? Tu não sai sem rumo, né? Isso. Da consulta, né? Isso. Comigo foi assim, bem assim como você está falando. Eu descobri o nódulo tomando banho, né? No autoexame. E aí fui atrás. E aí no exame, no ultrassom, com a doutora Débora, daí ela me disse, como eu sou da área da saúde, ela me falou, né? Olha, tem tudo para ser, a gente precisa de uma biópsia para ter certeza, assim, mas é quase impossível não ser. Ali meu chão se abriu, né? E aí chorei horrores ali na sala dela e meu marido estava no carro, esperando lá de fora. Aí eu saí chorando, assim, né? Muito triste. Aí fui dar a notícia para ele no carro, aí ele foi tipo, desfalecendo, assim. Eu pensei, pronto, não posso nem... Não basta eu ter que cuidar dele agora. Não posso nem ter o meu momento. E aí eu já me recuperei ali na hora e disse, calma, não é nada, já vamos resolver isso. E aí eu liguei para a minha ginecologista na época, e ela disse, vem aqui, que aí é bem o que você falou, assim, como é importante esse passo a passo, né? E ela assim, você vem aqui. Lá no consultório mesmo da doutora Débora, antes ela me falou tudo e eu disse, tá, o que tem para nós fazer agora? Eu já queria resolver, né? E ela já me disse alguns passos, aí eu liguei para a ginecologista e ela disse, vem aqui no meu consultório agora. Daí eu fui lá, daí a gente conversou, ela me explicou, mas não falou nada de químio, né? Aí marcou com a masto, já fui para masto, aí a masto já marcou com a onco, e por isso que eu digo, eu sofri um dia só de cada vez, assim, sofri o dia que eu soube disso, né, o diagnóstico, aí o dia que eu passei na masto, que ela disse que ia tirar minha mama, daí eu cheguei lá, e eu disse, eu quero tirar tudo, tira tudo, né? Da saúde, a área da saúde, né? Já quer resolver. Mas é mais pra tira tudo. E ela assim, não é bem assim. Daí ela foi me acalmando, né? Chorei aquele momento ali. Depois que ela disse que não ia tirar tudo, foi que eu chorei. Aí eu digo, ai meu Deus, tá. E aí me acalmei, aí depois ela, não, tu vai passar pela oncologista. E eu digo, tá, vou fazer o quê na oncologista? Não tinha caído minha ficha ainda que eu ia fazer químio, né? Aí, quando passei pela onco, aí eu já tinha mais ou menos, já tinha imaginado, né? Vou fazer químio. E aí passei pela onco, cheguei no consultório da doutora Grazi arrastando correntes, assim. Eu pensei, né? Minha vida acabou, vou fazer químio, vou ver o que ela vai me falar, né? E então aí ela disse, não, gata, tu vai fazer químio e vai ser assim. Me deu todo passo a passo. Aí, diferente da Fátima, eu falei do meu sonho em ser mãe. E a gente correu contra o tempo, nós congelamos os óvulos e tudo mais. Então, teve todo esse processo. E eu acho que foi um objetivo meu do tratamento, assim. Fazer o tratamento porque eu tinha aquele objetivo para alcançar. E aí foi assim. Então, foi muito importante esse passo a passo, o apoio de cada médico que eu passei. Então, é importante sempre procurar um profissional massa, assim, muito capacitado, com boas indicações, porque tu tem que confiar no teu médico, né? Que vai fazer toda a diferença. Eu acho que, coincidentemente, trazer vocês duas foi muito rico, porque vocês viveram momentos diferentes da oncologia, né? Quando a Fátima fez o diagnóstico, você conseguia fazer... A gente contraindicava a gestação para uma paciente jovem, porque a gente tinha uma clara ideia, doença receptor hormonal positivo, a doença vai voltar no meio da gestação, e aí você lidar com câncer e com gestação é muito difícil, né? Sim. Não é impossível, pode acontecer, o câncer ele pode acontecer tanto na gestação quanto logo depois, tem tratamento da mesma forma, mas na época a gente não sabia disso. Como muda, né? Hoje, na verdade, faz
3 anos, que foi publicado o estudo mais famoso, que foi o Positive, que diz que as pacientes elas têm alguma segurança para engravidar em determinadas situações, e mesmo antes da conclusão do bloqueio hormonal, né? E a criopreservação, a preservação do óvulo, né, Lu, que você conseguiu fazer, e depois eu quero que você me conte como é que foi isso, e o pós disso, e as novidades. Muitas novidades. Eu queria que você dissesse para mim como foi, porque eu me lembro de você dizendo isso para mim muito claramente, né? E é importante que as pacientes consigam se posicionar, porque às vezes existe essa pressa de você fazer o tratamento em tempo, né? Então, isso que aconteceu com a Fátima, né? De ela engravidar e ter que fazer um tratamento muito tóxico e aí não conseguir gestar depois, isso era a realidade da oncologia naquela época. E de uns 5 anos para cá, a gente tem um pouco mais de segurança por causa dos dados. Eu diria que de uns 7 anos para cá, a gente começou a investir mais nessa estratégia da preservação de óvulos com segurança. Porque para você preservar óvulo, você precisa fazer hormônio. Fazer hormônio numa paciente que teve câncer, que cresce por causa de hormônio, você tem 3 tipos de dor de barriga diferentes, né? E hoje, graças a Deus, a gente sabe que isso é seguro. Foi muito difícil para você conseguir fazer a preservação? Quais foram as dificuldades? Como é que você fez isso? É um tratamento, uma das dificuldades é um tratamento que não é barato, assim, né? É caro, então, né? É caro. E eu digo que Deus foi me preparando, porque uns 2 anos atrás disso, eu tinha feito um seguro de vida. Olha como é importante. E eu tive o câncer com 34 anos. Então, quem é que faz um seguro de vida com 34 anos? Quem trabalha na área de saúde. Mas olha, muitos dos colegas não fazem. Sim. E eu, na época, 2 anos atrás, havia feito esse seguro de vida. E foi o que me possibilitou, na época, fazer o congelamento dos óvulos. Mas eu acho que ele é caro, mas não é impagável, né? Eu lembro que eu falei para você, até empréstimo, vale a pena fazer, exato, vale a pena. Exato. Porque, claro, é difícil, mas você tem um longo prazo para resolver isso, até para buscar essas estratégias. E aí, buscar a ajuda de pessoas. Hoje em dia, com o WhatsApp, a gente tem o recurso, e da internet tem o recurso da vaquinha eletrônica. E de maneira... Eu sou muito favorável a estratégias múltiplas de você buscar recurso para poder buscar o melhor tratamento, buscar a melhor opção, né? Então... E tu vê, para o homem, vindo pro lado azul da mesa aqui... Né? Vamos pro lado azul da mesa. Para o homem, é mais fácil. Né? O paciente que tem câncer de testículo, por exemplo, eu tive 3 agora em salva, né? Eles vieram os 3 juntos, assim, quase que na mesma semana. Os 3 rapazes jovens, porque o câncer de testículo ele ocorre na idade fértil, dos 20 até os 40, dos 18 aos 38, né? Os 3 vieram agora. E puxando um pouquinho, abrindo um parênteses para o que tu falou, da importância, tu também... da pessoa se examinar, da pessoa conhecer seu corpo, né? Não deixar crescer algo que não lhe parece bem, né? Os 3 examinaram, os 3 sentiram no banho um nódulo no testículo. Olha que interessante. Que bom, né? Né? Olha que importante. A gente coleta esperma, é barato. É barato. Isso hoje, para congelar esperma, é baratíssimo, tá? Baratíssimo. Eu não saberia dizer valores exatos, mas é muito barato. Que é R$100 por mês que se mantém, R$150 por mês para manter, né? A coleta é facílima, né? E muda a vida de um casal. Porque ele vai fazer uma quimioterapia e aí ele vai ficar infértil por um período, a gente não sabe se ele vai voltar, alguns voltam, né? Outros não voltam. Então, tá ali uma garantia para o casal poder viver um sonho. Né? E se a gente não tem esse acolhimento com o doente, de orientar eles e esquecer e só focar no vamos lá, vamos tratar, vamos tirar o testículo. O cara entrou na quimio, tu não acolheu ele nesse aspecto, acabou, né? Sim. E tu tem que perguntar pro doente, isso faz parte do acolhimento. Ele não vai nem lembrar, às vezes, no momento, né? Não lembra. Não lembra. Porque no momento não é importante para ele, né? Mas lá na frente ele vai... Poxa, exatamente. tivesse sido orientar... talvez a chance de ter... Isso. Isso é importante, isso faz parte do acolhimento. É saber tudo que está envolto dos teus anseios, das tuas dificuldades, dos teus desejos ali adiante, né? E aí tu
prepara o paciente para receber aquele tratamento que vai impactar na vida dele? Vai. Mas vai ter que ser por um período só. E depois, como tu falou, a vida tem que seguir. Não, a vida segue, continua. E ver o exemplo de outros pacientes é incrível. Os pacientes que veem vocês, o exemplo de vocês, não tem como tu olhar e não querer ser igual, entendeu? Sim. Porque como a Lucy falou, a gente vai nas visitas, né? E a gente sempre fala, principalmente para a mulher, volta o cabelo, né? Olha, eu também já fui paciente, olha o cabelo. Nossa, claro. Então eu vou, é o exemplo. vou ter cabelo de novo. Então tem que mostrar que o câncer... Gente, eu sempre falei que o câncer é que nem uma gripe, ela é curável. E vamos lá, e tem tratamento para isso, claro, se diagnosticado a tempo. Mas a vida continua e tem que viver cada dia, porque você pode morrer ali na esquina. Não é verdade? Com ele, né? Pode morrer com ele. Com ele. E outra coisa. Então, vamos lá, o tratamento cada vez mais está evoluindo, tem novos tratamentos, se tem qualidade de vida. Então, vamos lá, tem que realmente desmistificar essa palavra câncer. Tem pessoas que nem falam, né? Sim, não Eu não gosto de um médico que fala CA. Eu gosto que fala câncer. Porque, na verdade, os pacientes, às vezes, eles têm medo, né? Da palavra câncer em si. Mas essa plataforma, né? Esse podcast, que o objetivo é trazer informação para as pessoas, o trabalho de vocês, né? Que é dar acesso, dar informação, dar acolhimento, dar o caminho, é importantíssimo, porque muitas vezes os pacientes vêm, conversam com a gente, mas não necessariamente entendem nem a metade das coisas que a gente fala, porque é muita informação na primeira consulta de uma coisa totalmente diferente. E aí, quando eles vão para a associação, elas conseguem ter uma noção muito melhor dos passos, porque vocês conseguem explicar a rotina de uma maneira muito mais clara, né? Essa coisa que o Giba estava falando da questão de não pensar nisso e aí você orienta e muda a vida da pessoa, é igual a história das meninas que chegam no consultório e dizem, não, tira tudo. Tira tudo, eu quero me livrar disso aqui. E, na verdade, imensamente, na maior parte das vezes, a gente consegue fazer em diagnósticos precoces cirurgias extremamente simples. Sim. Extremamente simples. Né? Então, quando você consegue fazer um diagnóstico precoce, através de um exame precoce, através do cuidado com o próprio corpo, que as pessoas têm a partir da informação que nós estamos tentando passar agora e que existem várias maneiras de você ter acesso a essas informações através de internet ou documentários, YouTube, enfim. Mas, por favor, cuidado com as informações, né? Hoje em dia tem muito lixo, muita besteira na internet. A imprensa gratuita, ela não tem filtro. Né? Então, tudo que parecer muito fácil, tudo que parecer muito simples. Quantas pessoas ofereceram para vocês opções de tratamentos alternativos e o quanto isso pressiona o paciente, né? Ai, mas será que se eu não fizer aquilo, eu não vou estar deixando de fazer uma coisa que era importante para mim? Como é que lidar com isso? Olha, eu vou falar do meu caso pessoal, tratamento alternativo. O meu marido, hoje eu sou viúva, mas meu marido teve câncer de laringe. E antes de eu ter o câncer de mama. E ele fez um tratamento alternativo, mas com radioterapia, acompanhamento. E eu, tolinha na época, disse, não quero perder meu cabelo, eu vou fazer este tratamento natural alternativo. Aí fui no cirurgião oncológico em Curitiba, falei com o Dr. Juliano, não, vou esperar umas 2 semanas, eu vou pensar. Aí caiu minha ficha, não existe tratamento alternativo. Né? Mas a gente se ilude, porque é mais fácil, porque você se assusta com o tratamento. É menos assustador, né? E você se assusta, meu Deus, vou passar, vou ficar 5 anos tomando medicação, vou fazer cirurgia, eu vou fazer quimioterapia, vou fazer radioterapia. Realmente um susto. Mas hoje tem mais informação. E lá em 2009, muita coisa aconteceu até hoje. Então, tem muita informação hoje. É muito mais fácil. E era uma coisa muito distante para mim, já que eu não tinha ninguém na família. Claro. Tu tinhas poucos exemplos, né? Pra te nenhum, espelhar, na verdade, nenhum. Apoiar, Não, claro, o meu exemplo era o meu marido. Mas câncer de laringe, ok, né? Mas câncer de mama... Porque o câncer de laringe, quando ele envolve a sua estratégia da radioterapia, o tratamento é muito curto, né? Isso. Ele é um pouco difícil, mas
São 2 meses de tratamento e daqui a pouco... Foi um pouquinho mais, mas foi curável, deu tudo ok, deu tudo certo, né? Mas ele não precisou de quimioterapia, não precisou É uma cirurgia. realidade mais curta, não é 1 ano, 5 anos de tratamento. Isso. Então, a pessoa tem um impacto mais curto da doença na Exato. vida, Então, né? é muito assustador, realmente, o diagnóstico do câncer de mama. Mas hoje, com essas informações, mas realmente tem muito lixo na internet. Eu não sou muito favorável a ficar procurando tudo. Acho que tem que ir direto no médico, pedir informação. Eu vejo que, assim, as pessoas que chegam com muita informação da internet, elas chegam muito assustadas, na maioria das vezes, né? Muito assustadas, porque a informação vem muito pesada, eu acho, né? Vem muito pesada. Foi um dos motivos que a gente, conversando, a gente resolveu fazer isso, né? Para a informação chegar para os pacientes mais leve, a informação chegar correta, né? Desmistificando tudo isso. Porque quando tem o desconhecido, é isso que te dá medo. Por que tu tem medo do escuro? Sim. Porque tu não vê ali adiante. Tu não sabes o que tem ali adiante. E num diagnóstico de uma doença grave, como um câncer, é isso que te dá o medo, né? Então, tem que ter cuidado, né? A internet, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. E tem um lado ruim, verdade. E tem muita gente tratando com chazinho. Eu tenho que falar isso, porque todo paciente, ele vem com... né? Que chega até nós, né? O chazinho tal cura, eu digo, pelo amor de Deus. Eu já começo falando, parem com esses chás, não tomem chá nenhum. O chá de quebra-pedra é bom, viu? Porque ele tem um monte de água, então eu deixo o paciente tomar para não formar pedra nos rins. É o único. Sim, e o de camomila e o de malva. Camomila também é ótimo, deixa calminho. Ajudar. Não, o chá é maravilhoso, mas ele não vai te mas curar não vai uma curar, doença, Exato, né? mas vem muita gente perguntar e falar. É. Sabe? Muita gente. Então, eu sempre bato nessa tecla lá com as nossas pacientes, lá da rádio Diz para continuar tomando chazinho, mas continuar fazendo o tratamento. Fazendo todo o tratamento. Né? Doutora, mas aí depende, os chás, às vezes pode tirar o efeito, entendeu? Então, eu sempre falo, não tome, pergunte para sua oncologista. Tem chá abortivo, né? Exato. Tem chá abortivo. Então, né? Então tem que ter cuidado. O fato de a gente dizer que o tratamento alternativo é equivocado, né? Porque existem tratamentos que são complementares, né? Sim. Então, vamos lá. Estratégias de tratamento do ponto de vista de fé, né? Do ponto de vista de bem-estar físico, do ponto de vista de suplementações associadas a uma questão de nutrição adequada, de medicamentos que te deem suporte do ponto de vista emocional, que tratem efeitos colaterais. E isso é tratamento complementar, adjuvante, ele deve ser feito. Ele Com não certeza. É alternativo. Ele é complementar. Exatamente. Não é aquela garrafada, não é o chá da graviola. Gente, o chá da graviola, ele é extremamente tóxico para o fígado e ele atrapalha o metabolismo da quimioterapia. Sim. Então, o paciente que ele usa chá de graviola e aí eles se empolgam, querem fazer um chá mais forte para ficar curado mais cedo, eles diminuem a tolerância do corpo ao esquema quimioterápico. A erva de São João, que é o hipérico, que é um remedinho homeopático para depressão que as pessoas usam, que na prática não traz malefício nenhum, ele inibe o efeito da maior parte dos quimioterápicos, né? Tem uma fruta que é comum nos Estados Unidos, que ela é parecida com laranja. A grapefruit. A grapefruit. Ela interfere muito com os quimioterápicos, ela não deve ser usada de rotina. Então, a grande ideia aqui é a gente conseguir, em primeiro lugar, informar que o natural não necessariamente é inofensivo. Sim. E que tratamento alternativo, na verdade, é tratamento complementar. Não é tratamento desconhecido. Né? E que o paciente com câncer, ele deseja desesperadamente a melhora. Mas isso não vem de soluções mágicas. Isso vem da ciência, isso vem de apoio, isso vem da decisão de fazer o tratamento da melhor maneira possível. E o nosso papel é divulgar isso, né? E eu acho que vocês fazem isso de uma maneira maravilhosa. Eu sempre digo que o câncer tira das pessoas o que elas têm de melhor. E vocês duas são um exemplo vivo disso. E em fases diferentes, né? Porque cada uma viveu uma perda importante em determinados momentos da vida e conseguiu superar isso e transformar isso num aprendizado que salvou a vida de quantas outras pessoas. Depois, né? Né? Então, é maravilhoso o que vocês fazem. O tira que tu queres dizer é expõe, né?
Sim, exatamente. O câncer, ele faz tu expor aquilo que tu tem de melhor também exato. dentro de ti. Arranca para uma vida real aquilo que você tinha de bom, mas não tinha tempo ou não dava atenção para aquilo, né? E é dali que vem, e é batata. O paciente chega, faz o tratamento, acabando a quimioterapia, o que eu posso fazer para ajudar? Cara, Claro. é o aprendizado do viver o melhor do ser humano. Porque você né? foi tão ajudado, acolhido de alguma forma, que você quer passar isso para outra pessoa. Você quer ajudar, talvez você queira mostrar que você passou pelo tratamento bem e você quer passar isso adiante, que a luz no fim do túnel, né? E vejam que interessante, né? Se tu fores pegar uma doença que causa morte tanto quanto um câncer, por exemplo, um infarto do coração. Tu não vê uma associação de cuidados aos infartados. Né? Verdade. E o câncer, ele tem esse apelo, porque ele é uma guerra. Sim. Né? É uma Ele guerra longa, Uma né? guerra, às vezes longa, às vezes curta, às vezes muito longa. Ele é uma guerra, né? Que tu vai traçar contra... E por isso que tu precisa do acolhimento. Exatamente. O infarto mata tanto quanto, né? Se a gente for ver as estatísticas, né? Estão bem próximas. E não tem tanto esse apelo, tanto esse abatimento. Não, eu vou lá, infartei, doutor, botei 2 molinhas aqui. Ele podia ter feito uma morte súbita ali, ter morrido, né? E o câncer, ele tem essa áurea. Por isso que o acolhimento é tão importante no tratamento do paciente oncológico. Não se trata câncer sem acolher. Não se trata. O acolher faz parte do tratamento. Porque a pessoa fica muito triste se ela passar por... Como eu falei, para ficar sozinha, passar sozinha e não ter ninguém... É muito triste. Ela vai adoecer mais ainda, porque ela não tem um amor, um carinho, né? Uma atenção, provavelmente, de ninguém. Porque eu já conversei com pacientes que não tinham ninguém, nem um vizinho, nada, que veio de longe, a família longe. E isso eu acho muito triste. Peguei esses dias uma paciente lá na casa de acolhimento, que ela não queria fazer tratamento. Para ela não... Então, não tinha o que falasse que ela ia mudar de ideia. Então, que nesse caso, você escuta a pessoa, né? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela falar que tudo que ela quiser. E, no fim, você fala, lógico, né? Olha, eu acho que não deve ser assim. Mas tu não pode interferir na decisão dela, né? Eu acho que tudo é possível, né? Na esfera de um diagnóstico difícil, independente... No momento difícil da vida... Muitas coisas nos impactam, não é o câncer especificamente, né? São momentos onde a gente sente uma fragilidade súbita, um medo súbito, uma separação, uma perda de alguém que a gente ama, uma perda profissional que seja inesperada. São momentos de dificuldade extrema e o suporte em si é muito menos disponível. Sim. Né? As pessoas têm muito menos capacidade de ajudar em relação a essas outras coisas do que em relação ao câncer. Justamente pelo fato de ele mexer com o ser humano emocionalmente no seu instinto de sobrevivência e trazendo uma valorização da vida muito imediata. E tem uma frase que eu costumo dizer assim, que não ajuda, não atrapalhar, já ajuda bastante, né? Existe a questão do paciente se acolher e ele se poupar e se proteger daquilo que não lhe é bom, né? Como a questão que a Lu falou, eu não tenho... eu cheguei à conclusão de que eu não queria nada que me afetasse de maneira negativa, né? Existem pessoas que afetam a gente de maneira negativa. Existem pessoas que afetam a gente de maneira positiva. Separar o joio do trigo nessa hora do diagnóstico de câncer é importantíssimo. Mas tu tem que estar forte para isso. E tu tem que ter gente do teu lado te acolhendo, né? Tu te torna forte muitas vezes numa situação difícil dessas, né? Porque te faz tomar decisões, né? E é importante trazer a família, né? Tipo, às vezes eu tenho pacientes no consultório, eu sei, não contei para ninguém. Ou não contei para os meus filhos. De que idade têm seus filhos? Porque é certo que a criança tem uma idade muito precoce e ainda assim existem maneiras lúdicas de se informar. Quando a criança ou familiar não tem a informação, ele perde a oportunidade de viver as fases do diagnóstico que trazem aprendizado, trazem amadurecimento e trazem instinto de luta.
né? Os filhos dos pacientes oncológicos, eles passam por um processo de aprendizado muito grande. Porque a dor, ela traz essa capacidade de lapidar o ser humano, desde que com orientação adequada. Então, essa coisa, Lu, que você falou, não se isole, isso faz um sentido profundo. Não se isole, se cerque de boas companhias e explique para as pessoas que elas não tiveram câncer, elas não sabem como chegar perto de você. Exato. Tu falou uma coisa das crianças ali, né? Na época eu tinha um sobrinho, tenho um sobrinho ainda, ele tá com 10, mas ele tinha 4 anos, né? E ele é muito apegado comigo e com meu esposo. E o meu esposo, ele já usava a cabeça raspada, né? E aí eu digo, meu Deus, como que eu vou explicar isso pro Bernardo, para uma criança de 4 anos, que a Dinda dele vai perder o cabelo, né? Aí eu disse, já sei. Ele é apaixonado pelo Thiago, né? Aí eu liguei para ele, eu disse, Bernardo, tem uma notícia para te contar. A Dinda vai raspar a cabeça que nem o Dindo. Contei assim, né? Toda empolgada. E ele, sério, Dinda, que legal! E aí ele pentelhou muito, assim, a minha irmã, porque ele também queria raspar a cabeça, né? E aí depois, quando foi o nosso encontro, assim, foi muito bacana. Ele passava a mão na minha cabeça e passava no meu marido, né? Então foi assim. Então, como a doutora falou, tem formas da gente contar isso, né, para crianças, para os filhos, para os familiares, né? Quando eu fui contar para minha família, minha mãe já é idosa, mora, né, no Rio Grande do Sul, eu fiz uma chamada de vídeo para os meus irmãos, expliquei primeiro para eles, eu disse, olha, eu tô bem, só que eu quero contar primeiro para vocês, preparei eles, né? E aí depois a gente contou para a mãe. E não deu outra, né? Minha mãe, idosa, no outro dia já estava aqui, né? Isso é acolhimento. É acolhimento. Mas assim, né? Tem formas de contar, só que é importante contar. E eu lembro que na época minha mãe dizia assim, tu tá me contando tudo mesmo? Ela tinha uma preocupação que eu estivesse escondendo algo dela, né? Mas não, eu sempre contei tudo da melhor forma possível. Fui cuidando, assim, né? Para ir contando aos poucos, mas contando tudo, assim, para não terem surpresas, nada. Falei do cabelo, falei das químios, falei tudo, assim, né? Mas fui preparando. Gente, maravilhoso, né? A gente já está com o nosso tempo Meu estouradíssimo. Deus, né? Eu disse, vai ser Passa muito tempo, voando. né? Tão gostoso conversar. Emocionante esse depoimento de vocês, assim, Muito porra, obrigada. eu me arrepiei aqui, acho que a Grazi também, né? A gente vê isso todos os dias e a gente continua se arrepiando. Porque é uma história de vida mais guerreira que a outra, né? E isso nos dá muita força, né, Grazi? Pra gente continuar Eu sempre falo que a gente não teve opção. Tem, né? Ou você encara o tratamento ou você desiste. Né? Então, para mim, nunca foi uma opção não fazer o tratamento. Então, vamos lá, né? E esse episódio foi escolhido muito carinhosamente e vocês tinham que estar aqui, né? Foi uma batalha, né, Foi para achar uma data, né? E vocês tinham que estar aqui, né? Eram vocês que tinham que estar aqui. E a gente encerra dizendo que acolher é curar, né? E vocês têm a frase perfeita para isso. O amor cura. O amor cura. O amor cura tudo, gente. Cura. Porque, assim, o amor das pessoas queridas traz a cura de todas as formas. Então tá. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Foi ótimo, contem maravilhoso. conosco. Estamos aí. Obrigado Vou por cuidarem dos continuar nossos pacientes. Obrigado por cuidarem dos nossos pacientes e de todos os pacientes oncológicos da região, que vocês abraçam todo mundo aqui. Sim, a gente sempre quer fazer mais, mas a gente está indo, né, no caminho aí para acolher cada vez mais os pacientes. Eu sempre falo para as meninas que chegam até mim, as pacientes que vêm rapidinho, me ligam e tal. Eu falo, olha, pode me chamar, pode me ligar. Porque só quem passou vai te entender. Porque tem momentos que nem a gente se entende. Então, pode ligar, pode desabafar. E tem sido muito bom, assim, quando tem essa troca, né? Quando elas ligam mesmo. Que legal. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigado.